Paz de Deus, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Sou o irmão Lorival aqui da Comunidade Cristã no Brasil, ministério esse conhecido como Nova CCB. Apenas uma abreviatura e nada temos a ser daquele outro ministério. Comunidade Cristã no Brasil. Meu nome é Lorival, eu faço parte do trabalho de comunicação, projeto Resgate, na rádio. E meu intuito aqui é falar do Evangelho do Senhor Jesus. Falar que Ele cura, liberta, transforma a vida, salva. Que só Ele salva. E o projeto Resgate nada mais é do que é um projeto onde convido você que está sendo em um ministério, por um motivo ou outro saiu, vim fazer parte do nosso ministério. Você é muito importante, a irmã é muito importante, sua família é importante. Irmão, eu queria ler uma mensagem que está em Efésios 5, Paulo exortação ao amor e à pureza. Vamos ler, ele diz assim, sede, pois, meus imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta de sacrifício de Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Nem a torpeza, nem a tolice, nem a zombaria, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, qual idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais de trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai com os filhos da luz. Irmão, Paulo estava falando sobre comportamento cristão. A nossa natureza pecaminosa, natureza humana, ela traz em nossas mentes, está gravado as vontades, os desejos do pecado. Alguns falam que nossa mente é como uma memória enorme, uma memória RAM, né? Algo que armazena tudo. E em nós está as lembranças más também na nossa mente. O nosso coração adormecida, e alguns adormecida, alguns mortificada, e outros viva. Ainda está vivendo as tentações, as perturbações. Mas um dia você ouviu falar de Jesus, um dia ele entrou na sua mente, no seu coração, e houve uma força, né, irmão? E houve como fosse uma vitamina, uma energia, que deu força para você lutar contra o pecado, combater esses maus desejos, esses maus pensamentos, os maus hábitos. E Paulo está falando para a gente ser imitador como ele era de Deus, ou de Cristo, e andar no amor, irmão. Andar no amor é difícil, porque o nosso amor, ele é limitado. Mas se não deixarmos que Cristo trabalhe em nossa mente e coração, ali vai operar o amor de Jesus Cristo. Os méritos que você vai ter não vai ser seu, vai ser de Cristo que opera no teu coração. E ele fala aqui que para a gente ser imitadores de Deus como filhos amados, e andar no amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus com cheiro suave. Então Cristo sacrificou por mim, por você, para nascer uma vida diferente, uma vida transformada. Mas ele fala que o pecado, irmão, você que é a pessoa que é solteiro ou casado, que aqui também serve também, né, as pessoas que vivem na prática do pecado, da concupiscência, da impureza, da avareza. Isso não convém às pessoas que são cristãs. Nós temos que lutar contra esses desejos, com esses pensamentos. E quanto mais você alimenta um pensamento, parece que ele toma forma.
ele vai crescer na nossa mente de coração quando vai ver você está praticando. Então está falando que não convém aos que verdadeiramente são salvos esse tipo de comportamento. Ele nos tirou dessa escravidão, né, irmão? Não somos poder ser mais escravos do pecado, da fornicação. Você tem uma vida nova em Cristo. Nem a torpeza, nem a tolice, nem a zombaria, que não convém mais antes ação de graça. Antes participar do que é espiritual na sua comum congregação, né, nos cânticos, nos louvores, na orquestra. Cada um serve o Senhor de uma maneira, né? Porque bem saber isso, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento ou qual idólatra tem herança no reino de Cristo nosso Deus. Muitas vezes as pessoas, quando falam idólatra, nós somos focados muito numa imagem, num ídolo, que realmente era assim, né? Estatueta que faziam e veneravam um ídolo gigante. Mas, irmão, a idolatria é tudo aquilo que você coloca acima de Deus. Nós não temos que nada em amar a Deus sobre todas as coisas. E quando você tem um carro, você tem uma casa, você tem coisa que é mais importante que Deus na sua vida, então você tem que dar mais valor àquilo. Você idolatra mais aquilo, tem mais desejo. Se você pode ser pessoas, homens, pregadores, tem todo tipo de idolatria, irmão. Não tem só a idolatria da imagem que a gente condena os outros. Até alguns, os irmãos vão ficar até chateados quando eu falo isso. Tem pessoas que acham mal naquilo. Tem pessoas que fazem lá uma marquete do templo que ele vai e ele coloca na sala, né? Parece que só falta ele se ajoelhar. Não, irmão, mas é admiração, porque eu gosto de ver a casa de Deus. Irmão, a casa de Deus, aquilo é feito, o próprio Salomão falou que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Deus não está ali, está em você porque você está ali. Você que é o templo de Deus. Aquilo não é casa de Deus. Deus mora onde? Se você é casa de Deus, Deus está aqui em você. Não na sua marquete ou no prédio que você vai. Ele vai estar lá porque a igreja que está ali tem Deus no coração. Mas não tem nada a ver, irmão. Irmãos, é justamente isso que não tem nada a ver. As pessoas vão fazendo chaveirinho, vão fazendo isso, vão fazendo aquilo, um enfeite, uma coisa ou outra. Tudo faz parte de uma mesma idolatria, irmão. Sei que muitos até podem discordar, mas eu falo a verdade, irmão. Tudo aquilo que você tira a atenção de Deus, em primeiro lugar, pode-se considerar a idolatria. Ele fala, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tem pessoas que gostam de distorcer a verdade da palavra de Deus. Portanto, não sejais companheiro, porque nos outros tempos éramos trevas, mas agora somos luz do Senhor, andai como filho da luz. Porque o fruto do Espírito está toda a bondade, justiça e verdade. Provado o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condená-las. Irmão, nós temos que viver, não é condenar as pessoas, irmão, porque muitas vezes a gente vê a pessoa cometendo um pecado, né? Cometendo aquele erro, nós condenamos as pessoas. As pessoas foram vítimas do erro. Nós temos que condenar aquela prática, o ato. Mas, como Deus não aceita o pecado, mas ama o pecador. A gente, quando vê as pessoas no erro, a gente tem que falar, irmão, eu amo muito você, mas tem coisas que faz, irmão, que se desagrada a Deus, e eu fico triste por essa parte. Não é necessário ser condenado. Você tem que dar chance para ela se libertar dessas práticas. Não devemos somar, concordar com aquele erro, nunca. A pessoa está em desobediência, está em pecado, você fala, irmão, Deus não se agrada esse tipo de prática de pecado. Deus quer que cada um tenha a sua companheira. Não podemos viver errando na presença de Deus. Devemos obedecê-lo
né? Cada um tem a sua companheira, cada um tem o seu companheiro. Nós temos que viver numa vida de respeito um com o outro, irmão. Porque quando a gente deixa que a nossa carne fale mais alto, nós deixamos de crer e adorar a Deus. Você adora mais o seu corpo, você adora mais o seu prazer do que a Deus. É idolatria? Amar a Deus sobre todas as coisas, irmão. Se você, Deus dá liberdade para que cada um tenha a sua companheira, tenha a sua companheira, mas você rejeita tudo isso para viver uma vida de pecado, você deixou Deus em primeiro lugar? O irmão deixou Deus em primeiro lugar? Não. Então, nós devemos estar na obediência da palavra de Deus. Ele não proibiu, pelo contrário. Não é bom que o homem viva só, faça ele uma companheira. Então você tem que ter uma companheira, cada um com o seu companheiro, servindo ao Senhor. E diz a palavra: deixará o homem a casa do seu pai e sua mãe, e se unirá uma mulher, os dois serão um só corpo, uma só carne. Então, como você pode desfazer a palavra de Deus? Tem pessoas que fazem um corpo com aquele, com aquela, com outro, com outro, com outro, e Deus não está nesse plano, irmão. Não adianta você falar que mas eu amo a Deus, porque eu sou fraco, porque... Não, irmão. Você ama mais a criatura do que o próprio Deus. Então essa é uma mensagem de advertência. Não associe com essas pessoas, não some com quem quer viver esse falso evangelho, o evangelho da carnalidade, o evangelho do interesse, da concupiscência e do pecado. O evangelho que diz aqui na palavra de Deus: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça, verdade, aprovado o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque os que eles fazem nem oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. A luz é essa palavra, ela está condenando, e nós seguimos a luz que é Cristo. Essa é a mensagem da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Venha conhecer a comunidade, que todos fiquem na santa paz de Deus, no grato amor do Senhor Jesus. Amém?